Paz, igreja, é muita satisfação nós estarmos na presença do Senhor mais uma vez. E hoje a ministração, eu vou explicar para vocês a oração do Pai Nosso. É o tema de hoje, a oração do Pai Nosso explicada, para que a gente possa entender o significado, o sentido de uma oração e o poder que ela tem em nossas vidas. A oração é muito importante. Antes de começar a ministração, nós fazemos sempre uma oração. O pastor está sempre levantando uma oração, porque nós precisamos a cada dia. Então nós vamos aprender dentro da palavra. É um texto muito conhecido por nós, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13. É a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu. Todo mundo, a igreja, acho que todo mundo sabe essa oração, né? Vamos lá de novo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pode se assentar, igreja. A paz para todos que estão em casa. Hoje nós vamos trazer e falar um pouquinho, bem explicado, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele foi ensinado por Jesus. É um modelo perfeito de oração. Esta nos ensina como devemos dirigir nossas orações a Deus. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica que precisamos repetir palavra por palavra para que ela funcione. Mas ela é um guia, uma orientação para nós orarmos ao Senhor. Jesus mostrou, através desta oração, quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus nas nossas súplicas. Existem 6 tipos de pedidos. Os 3 primeiros pedidos relacionados a Deus, que é a sua honra, que é o seu reino e que é a sua glória. E os outros 3 pedidos relacionados às nossas necessidades humanas, temporais e espirituais. Com isso, Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então essa foi a primeira coisa que Jesus ensinou. Primeiro buscar o nosso Pai. Quando nós acordamos, vamos tentar lembrar que a primeira coisa é o nosso Pai. Primeira coisa que um filho faz, ele não pula na cama lá do pai, dá aquele abraço: pai, eu te amo. Não é verdade? Mamãe, eu te amo. A mesma coisa nós devemos, nós somos filhos de Deus. E a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que ter o nosso Pai em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Amém? E depois, podemos usar os temas da oração do Pai Nosso para fazer as nossas próprias orações. Pai Nosso nós já lemos. O primeiro passo explicado, Pai Nosso. Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai. Ele poderia ter usado Senhor, Deus, Rei ou qualquer outro título.
mas preferiu usar a oração começando com a palavra Pai ou meu Pai. Um rei pode não ter filhos. Um senhor também pode não ter filhos. Mas não tem como um pai não ter filhos. Deus é o Pai, Criador, sustentador. Ele é eternamente Pai, Senhor Jesus Cristo de todos os seres criados, mas decidiu adotar aqueles que creem. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu poder para que todos que nele crê, liberdade de escolha. Aos que creem no seu nome, todos aqueles que creem no seu nome, o Pai Celestial acolheu como filho amado e deseja ter um relacionamento e intimidade conosco. Ele está o tempo inteiro nos aguardando uma única palavra. Senhor, Tu és o meu Deus, te reconheço como o único Salvador. Obrigado, irmão. Outro pormenor interessante é Jesus ter usado o nome, palavra nosso, pronome no plural. Isso nos faz lembrar da dimensão comunitária da oração. Jesus, ele quando criou a oração do Pai Nosso, ele não falou, Jesus, o pão nosso de cada dia. Ele não falou, pão meu de cada dia. Ele colocou a palavra nosso no plural para nós entendermos que nós já estávamos incluídos antes mesmo da criação. Antes mesmo da criação, Deus já tinha projetado todas as coisas como nós sendo filhos dele, amado. Isso já está incluído nas orações. Por também devemos viver assim e orar um pelos outros. A expressão Pai nas nossas orações pessoais é um testemunho público reconhecido paternamente por Deus sobre nós. Não temos um Deus exclusivo, só nosso, mas Ele é o nosso Pai. Todos nós que cremos, nós podemos gozar desse privilégio, compartilhando com todos. O segundo passo é que estás no céu. Pai nosso, que nós reconhecemos Ele como o legítimo e salvador de nossas vidas. Aquele no Jesus ensina na oração, que começa com o lado espiritual. Não temos nada de petições materiais. A oração começa ao dono de tudo. E segundo passo é que estás no céu. Essas palavras não limitam a presença de Deus ao céu. Elas apenas expressam infinita grandeza e glória do Senhor, acima do universo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, em cima no céu e embaixo na terra, nem outro há. Ele deixou bem claro que tu saberás que não existe outro Deus, nem acima dos céus e nem abaixo da terra. Ele está dizendo que nem o inimigo, que quem adora ele, também não existe outro Deus, outros deuses, outras entidades, tudo que inventaram aí no mundo aí, porque você acredita em estátuas. Não existe outro Deus a não ser Ele. É só quem está
no céu. O Pai é o distinto e superior a todos os pais que existem aí na terra e falsos deuses. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, por favor. Eclesiastes 5, 2. E diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as suas palavras. Aqui ele está dizendo que não adianta, igual existe em certos lugares, glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Repetições são em vãs. É melhor você ter sabedoria para usar poucas palavras e pedir aquilo diretamente que você precisa a Deus em nossas orações. Senhor, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa comunidade evangélica, a nossa casa de oração, sustenta, dá força, nossos familiares. Usam palavras com sabedoria na hora de fazer as suas orações, sem repetições. Porque Jesus, Deus, Ele entende o que a gente precisa. Ele só quer que a gente faça. O terceiro ponto, do lado espiritual, é a santificado seja o teu nome. Aqui ele nos ensina, santificar o nome de Deus é o primeiro pedido de oração do Pai Nosso. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. Isso significa que devemos glorificar a Deus, ou o nome de Deus, em tudo que fazemos ou pensamos, não nas atitudes e relacionamentos. Enfim, tudo deve honrar extremamente o nome do Senhor, santificar o nome dele o tempo inteiro, glorificar o nome do Senhor. Coloca aí, por favor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. E diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se santifiquem. O maior desejo dele é que todos se salvem. Ele não deixou nenhum de fora. Mas só entra quem crê. Só entra quem busca de verdade. Só entra quem busca o conhecimento da verdade. A palavra santificar significa tornar-se santo. Essa separação tem a ver com a distinção, veneração e excepcionalidade do Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro no universo, porquanto nenhum outro deve receber adoração devida ao Senhor. Deus é santificado, ele tem que ser honrado e ele tem que ser glorificado o tempo inteiro. Quando a sua existência, que ela é acreditada, quando é sua perfeição, ele é perfeito em tudo que ele faz, é amado e reverenciado em nossas vidas. Coloca por favor 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro e diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O que ele está falando que tem que fazer o que primeiro? Santificar. E o que é santificar? Lembra do purificador de água? O filtro, que a gente tem que filtrar
só passa a água limpa, pura. Santificar é quase isso. É limpar, trocar o seu coração, o velho para o novo. Em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. A gente tem que estar atento, porque a palavra de Deus está nos ensinando o tempo inteiro. A oração, ela é poderosa, e estou tentando explicar para vocês de uma maneira mais simples, o quão é poderoso o nosso Deus, que Ele já preparou tudo, mas Ele não quer dar tudo de bandeja. Toma, meu filho, igual nós estamos vivendo hoje. Hoje os filhos estão mandando nos pais. Nós temos que fazer o quê? Preparar. Nós somos o quê? Líderes de casa. Nós somos o Senhor. Debaixo de Deus, quem é constituída toda a autoridade? Dentro do lar são os filhos? Não, são os pais que é constituído toda a autoridade. E para que a gente possa fazer com que nossos filhos cresçam dentro da palavra de Deus, nós precisamos praticar a mansidão, ter temor a Deus, paciência para ensinar os nossos filhos o melhor caminho que a gente tem que seguir. O quarto ponto é: venha ao teu reino. Venha ao teu reino. A chegada do reino de Deus tem a ver com seu governo eterno sobre todas as coisas. Deus é o Rei divino, o seu reino é espiritual, moral e real. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Cristo, já havia começado desde o início, mas foi inaugurado com a vinda de Jesus. O avanço do reino de Deus ao longo dos tempos, Deus, através da aceitação e reconhecimento de Deus como Rei, o cumprimento das expectativas messiânicas, que foi a chegada do Messias. Jesus Cristo inaugurou a chegada do reino de Deus, que ainda prossegue até alcançar toda a sua plenitude ao final dos tempos. Ele veio para cumprir a ordem do Pai. Somente aí, quando Cristo voltar para a glória, o reino de Deus estará estendido de forma completa em todos os povos e todas as nações. O quinto ponto é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, porque é a vontade do Senhor e não sua. Este terceiro pedido relacionado a Deus, ao seu reino, tem a ver com a sua vontade. Se por um lado, aqui na terra, muitos ainda rejeitam a Deus e a sua vontade, sabemos que no céu, todos os seres celestiais são comprometidos, totalmente submissos à vontade de Deus. Você entende que para você estar no reino de Deus, nós precisamos aprender a ser submissos? Nós precisamos alinhar a nossa vida? Nós estamos aqui no melhor lugar para se alinhar. Por mais que a gente tenha dificuldades, mas nós estamos, cada um de nós hoje, lutando para que a gente possa se aproximar mais na perfeição de Deus. Não conseguiremos ser perfeitos, mas não é impossível nós se aproximarmos e sermos semelhantes igual a Ele. Tem que ter perseverança, tem que ter dedicação e tem que ter falado aqui, né? Nós precisamos ser submissos. Trata-se de um contraste enorme entre o céu, onde Deus é honrado e glorificado na perfeição pelos anjos celestiais,
onde muitos tentam cumprir essa vontade, mas ainda somos imperfeitos. Este deve ser o nosso desejo hoje, cumprir realmente a vontade de Deus. Essa é uma obediência que envolve prontidão, dedicação e muito amor. Novamente, quando Cristo voltar em glória, a vontade de Deus será perfeita, completa, feita por toda a terra, assim como é feita hoje no céu. O sexto tópico é o pão nosso de cada dia. Esse é um ponto, o quanto a ansiedade hoje tem atrapalhado os nossos dias e não nos atentamos à força que tem essa oração, o pão nosso de cada dia. Então vou explicar para que vocês compreendam o quanto é importante, que Deus está acima de tudo e a gente se preocupa à toa. Aqui começa uma série de outros 3 pedidos que Jesus adicionou à oração do Pai Nosso, que são as temporais, aquelas coisas que nós pedimos, materiais. Jesus adicionou a oração do Pai Nosso. Depois de pedir que Deus seja glorificado, que o teu reino venha, que a sua vontade seja feita, agora podemos pedir o sustento e o conforto necessário na vida presente. Essas petições relacionadas às necessidades humanas, o pão, perdão e a proteção. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 3, por favor, Christopher. Cada palavra revela uma lição importante. Lucas 11:3. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dai-nos pão diário. É o pão de cada dia. O pão nosso pode significar o pão natural e o pão espiritual. Não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Somos ensinados a depender diretamente da providência de Deus. Só precisamos do que é necessário para hoje, não para esbanjar ou para acumular riquezas. Dai-nos hoje. Olha a explicação de dai-nos hoje. Isso leva-nos a pensar na dependência. Precisamos de um Pai Celestial para ter o suficiente para nossas vidas. Por isso, lhe pedimos, nos dê. Não dizemos nos venda, ou empreste, ou depois eu te pago. Como ele fosse obrigado a tal coisa. A gente não precisa chegar a esse ponto. Nós precisamos pedir o pão de cada dia humildemente, sempre que estaremos em dívida com o Senhor Deus. O próximo tópico é o perdão para as nossas dívidas. O perdão é fundamental para nossas vidas, ao nível espiritual, ao nível emocional e ao nível relacional, de relacionamento. Todo tipo de transgressão, ofensa, pecado, vícios, ofende a Deus. Deu para entender? Todo tipo de transgressão, palavras, vícios, ofende a Deus. Certamente ferirá outras pessoas que estão em nosso meio também. Como conduzir nossas palavras, como conduzir a nossa família, como conduzir dentro do nosso trabalho,
a comunicação, a sua postura, tudo isso influencia. E por que está nos ensinando que na oração Jesus nos ensinou: perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas com nossos irmãos, as nossas palavras, que muitas das vezes ofendemos e precisamos pedir perdão, não só para Deus, mas para um homem natural também. Mas é aqueles que já se foram e eu não consegui pedir perdão. Dobra o seu joelho. Se você ainda tem um resíduozinho, mas não tem como mais pedir perdão porque foi embora. Tem sim. Ore a Deus, peça para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai dar como esquecido, e mesmo que aquela pessoa já foi, será perdoada da mesma forma, e o seu coração vai ficar liberto disso. Não carrega, nem com seus filhos, nem com sua família. Todos os erros, quando a pessoa chega com um erro, o erro é daquela pessoa, não é seu. Aí a gente tem que ter entendimento que quando a pessoa chega para cima de você agressivo, você tem que ter temperança. Porque quem está agressivo é ele, não é você. E eu estou colocando em prática isso no meu dia a dia porque eu estou aprendendo. Eu aprendi na escola, eu aprendi na prática. Você ser ofendido e receber ele e devolver sem necessidade. Aí entra o perdão. Senhor, perdoa porque eu agi de maneira que não era para ter agido. Você me ensina tanto a ter mansidão, você me ensina tanto a perdoar os outros, a amar os outros, e muitas das vezes a gente explode. Contudo, há uma condição prevista no termo da oração: perdoa como perdoamos nossos devedores. Aqui o perdão para nossas falhas aparece condicionado ao perdão que também damos aos outros. Devemos perdoar, tal como esperamos ser perdoados. Aqueles que desejam encontrar a misericórdia de Deus para os seus erros, devem também mostrar misericórdia como para o próximo, mesmo que lhe causa dano, ofensa ou sofrimento. Não se preocupa com os ataques que o inimigo faz, não se preocupa com os ataques que o ser humano faz com o próximo, porque nós que somos cristãos e estamos na presença de Deus, nós temos entendimento que são almas que precisam de tratamento, são almas que precisam descer a casa do olheiro e ser renovado, ser moldado, e nós precisamos ajudar essas pessoas, porque um dia também nós fomos ajudados. Um dia nós fomos também aceitos na casa de Deus e fomos moldados, irmãos, com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, aprendendo a palavra de Deus, entendeu? Eu saía correndo da igreja no meio do culto, eu não entendia como que funcionava a casa de Deus, a presença, estar, aceitar. E o que eu mais fazia é isso aqui: perdoa, Senhor, porque eu sou tão falho, sou tão pequeno, preciso a cada dia aprender. Mesmo errando, eu não vou me envergonhar de estar na frente dos meus irmãos, porque eu estou ali para aprender, eu estou ali para crescer junto com eles, e eles estão ali para me ajudar. Vocês estão aí para me ajudar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos um dos outros para que nos fortalecemos cada vez mais na presença do Senhor. O outro ponto é a proteção. Não nos deixe cair em tentação. Esse aqui é um tópico também muito importante, porque é manter na presença de Deus. Se manter na presença de Deus é: Senhor, não me deixa cair, voltar o velho homem, perder a salvação. Porque muitas das vezes quem desiste, dificilmente você consegue
fazer ele voltar, porque ele sempre vai ter uma desculpa. Eu me decepcionei, eu não gostei daquilo, eu não gostei. Ele vai botar a culpa em tudo, mas para ele não voltar. Tem gente que chega a colocar a culpa em Deus, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que Deus tem misericórdia desse povo. Explicando para vocês, o não deixe cair em tentação. Aqui Jesus inicia a sua sexta petição. Ele nos mostra que as provações e tentações da vida podem ser vencidas. Com a ajuda do Pai Celestial, podemos ser perseverados do pecado, e significa que Ele pode retirar a tentação quando é forte demais, ou pode amenizar as forças da tentação, ou aumentar as forças contra ela. Esse pedido nos ensina a considerar a nossa própria incapacidade de se afastar, vencer a tentação. Isso é uma dificuldade normal do ser humano, a natureza foi criada para desviar para esse lado. Mas aquele que crê no Senhor tem o Pai Celestial para ajudar, tem a igreja para te ajudar, tem as orações para te ajudar, tem um jejum para te ajudar, tem o Espírito Santo para te ajudar a resistir às tentações. Coloca, por favor, Tiago 1, 2, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. A resistência contra essa tentação e provação produz em nós um resultado de alegria e resiliência, tal como é dito: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se isso se torna um exercício de aprimoramento da sua fé, piedade e as suas virtudes, para que outros possam ser encorajados pelas nossas perseveranças e provações. Além de nós caminharmos, estarmos na presença de Deus, e ainda nós temos que ser espelho para quem precisa ser salvo também. Apesar da salvação ser individual, nós temos uma responsabilidade no reino de Deus, que não é só pensarmos em nós, é pensarmos no próximo. Como Deus nos amou, amai o próximo também. Porque Deus, ele veio para quem? Para os doentes. Ele não veio para quem está curado. Quem está curado, amém, já está com o pé na salvação. Mas quem precisa de cuidados o tempo inteiro são aqueles que não creem, não exercem, porque a fé sem obra, ela é morta, precisa exercer ela frequentemente. E a palavra de Deus diz que aos que venceres herdarão o reino dos céus. O que venceres é você lutar, é perseverar, é prosseguir. Caiu, levanta. Caiu da bicicleta, levanta. Machucado, sara. Mas tem que prosseguir. Livrai-nos do mal. Aqui a palavra em grego do mal, no sentido abstrato, significa maligno. Equivalente, como nós já sabemos, diabo, Satanás, Lúcifer, como ele é chamado. A inclusão dessa expressão na oração ajuda-nos a lembrar que corremos um outro perigo. Temos um acusador o tempo inteiro que nos tenta nos induzir a fazer coisas erradas. Por isso que Jesus colocou essa oração, pedindo: livra-nos, Senhor, de todo o mal. Muitas das coisas, antes de sair de casa, isso já é verídico na minha vida e na vida de muitos irmãos aqui, quanto livramento que Deus nos dá, que a gente não vê.
mas que a gente percebe porque nós temos uma intimidade com o Senhor. E sabemos que quando aquele fato acontece, a gente percebe que nós tivemos o livramento na mão de Deus. E isso é o tempo inteiro, né, pastor? Nós que temos uma intimidade com o Senhor, a gente sente os livramentos. Hoje, às 4 horas da manhã, fui atravessar a rua, a Dutra ali, e eu percebi mais um livramento do Senhor. A minha esposa com a minha mão, dá tempo de pegar o ônibus estava esperando do outro lado que eu acenei. Ele teve a compaixão de esperar a gente, 4 horas da manhã, tudo escuro. Mas eu fiz assim, mas de longe eu vi o reflexo de luz, eu puxei a minha esposa. Ela dá tempo, mas eu vi aquele carro já em cima de mim. O carro ainda estava uns 300 metros de distância, mas a luz me assustou como se estivesse próximo. Eu vi um acidente ali. Porque às vezes você quer ser rápido demais para uma situação, para se adiantar, e desvia o foco, e você foca naquilo ali que o ônibus vai sair e você quer atravessar de qualquer jeito. É aonde vem um perigo. E ali eu vi o livramento. E quando eu entrei dentro daquela condução, foi a primeira coisa que eu fiz, foi orar ao Senhor e agradecer pelo livramento. Mesmo que a minha esposa não tenha percebido, mas eu entendi que Deus me deu um livramento de um acidente ali. Eu vi o acidente nitidamente. Por isso que nós devemos pedir a proteção. E eu não saio de casa sem orar. Senhor, leva-nos com segurança e nos traz com segurança e nos livra de todo o mal. E para finalizar, pois o teu reino, o poder e a glória. E eu vou explicar os 3 tópicos, falta 3 minutinhos, vou tentar explicar em 1 minutinho cada um. O teu reino, aqui se mostra a convicção de Deus, que Ele é soberano, tem um domínio total do universo. Ele tem um controle sobre todas as coisas, pois reina e governa sobre tudo. Por isso que no final a gente fala, o teu reino, a tua glória e o teu poder. O teu poder, cremos que o Pai Todo-Poderoso no céu e na terra tem poder para realizarmos o que nós pedimos. O que você quiser pedir, Deus tem o poder de operar, Deus tem o poder de curar, Deus tem o poder de abrir uma porta de emprego, Deus tem o poder de resolver, mas precisa ter fé, precisa crer. Isso tem que sair de dentro do teu coração, não só por palavras, mas tem que ter o desejo. Como a mulher do fluxo de sangue, ela creu. Se eu tocar na orla, eu serei curada. Ela creu. E ela foi curada. Precisa movimentar a sua fé. A tua glória, tua é a glória. As nossas orações são ouvidas e atendidas. Não pensa que Deus não te ouve não, porque Ele te ouve. Não importa o tempo, não importa onde você está orando. Deus só está lá no monte, amém. Se você acredita que Ele está só lá, amém. Vai lá no monte, lá todo dia orar. Eu acredito, qualquer lugar que eu esteja orando, fechar meus olhos e agradecer a Deus, Ele vai estar presente. Porque aquele que estiver ligado no céu, como é que fala a palavra? Ou estarei ligado? Aqui também, você tem que estar conectado. As nossas orações são ouvidas. A glória de Deus é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades. E por fim, o louvor e a gratidão ao Senhor serão celebrados, fazendo com que o reino de Deus se amplie ainda mais aqui na terra. Amém, igreja?